E aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais um episódio do podcast Aquarismo para Todos. O episódio 46, Aquário Jumbo. Sim, eu, Eduardo Starling, vou falar de um assunto que eu realmente não domino. Eu vejo seu interesse e assim, muita gente curte pra caramba, mas eu tenho um pouco de pé atrás, tá? Mas eu acho importante falar para quem quer embarcar nessa, às vezes pergunta. Então vamos falar de Aquário Jumbo. E hoje, se eu puder dar um spoiler do que eu tenho pela frente, eu vou tentar entrar num nível de detalhes que dê para navegar, para dar uma noção. Eu já vou dizendo o seguinte, cara, o Aquário Jumbo é aquele que 2 mais 2 não é igual a 4. Vocês vão entender quando entrar nessa pauta, tá? Vamos então aqui falar. Essa pauta aqui eu contei com a ajuda do Robson Fonseca, que deu entrevista pra gente no ano passado, né, na temporada 3. Falando da história dele no aquarismo, de como ele de um menino aquarista curioso, querendo aprender, foi o fundador de uma das empresas brasileiras que fornecem não só fertilizante para a galera do plantado, mas outros produtos também, outros condicionadores de água, que é a Base Flora, tá? Então o Robson, parceiraço aí, sempre trocando com a gente, tá colaborando também sempre com o Carlos do Tô Aquariando, né, o Carlos Felício. Então ele deu como ele tem jumbo, ele gosta de jumbo, ele falou, qualquer coisa dou uma olhada aí. Então eu fiz uma pauta aqui de pesquisa e ele foi dando uns toques aqui. Então não estou completamente no escuro nesse episódio, tá? Espero que vocês tenham gostado do último episódio de filtros, né? Eu acho que eu consegui entrar um pouco mais no detalhe. Eu acho que talvez tenha ficado mais claro, espero que sim, que para algumas situações não é nem tão fluido assim como a gente imagina, porque, por exemplo, um aquário médio você pode usar uma infinidade de tipos de filtros diferentes, mas para aquário pequeno e para aquário grande as opções são mais restritas, né? Eu espero que tenha ficado mais claro. Qualquer coisa, se não ficou, fala com a gente aí, a gente vê o que pode fazer, eu tento esclarecer, etc, tá? Lembrando mais uma vez que todos os episódios e mais as newsletters que eu escrevo nas semanas que não tem podcast vão estar ou estão, né, no site www.aquarismoparatodos.com.br. Fica tudo lá guardado. E o áudio dos episódios também está nas principais plataformas de áudio por aí. Tem no YouTube, a galera que ouve no YouTube, não tem eu falando, tá, gente? É só a capa do episódio e a minha voz aqui, o musiquinha e tal. Mas pode ouvir por lá o episódio. Tem também Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts, uma série de outras plataformas aí de podcast, você consegue ouvir esse conteúdo aqui. Eu imagino que se você está ouvindo eu falar nesse momento, você já conhece alguma delas, pelo menos, né? Então é isso, gente. Vamos agora para nossa pauta, em que eu vou falar sobre esses aquários gigantes de peixes igualmente gigantes, e que tudo é absolutamente gigante. Então aqui o mais importante para falar de jumbo, primeiro, que a gente não quer confinar peixes, a gente quer criar peixes com qualidade de vida, mesmo os peixes muito grandes. E esse é o motivo de que eu nunca tenha tido grande interesse em ter um aquário de jumbo, porque me dá um pouco de nervoso. O que eu tinha vontade mesmo era de morar numa casa e ter um lago, uma piscina, uma coisa assim, entendeu? E se possível mergulhar com eles, né? Eu adoraria, né? Mas é uma coisa ali só no imaginário mesmo. Mas para algumas pessoas tem essa questão do jumbo. E eu acho que, assim, estudando mais a pauta, conversando mais com a galera, eu acho que tem um meio de campo interessante aí, tá? Que eu talvez se eu tivesse mais espaço, tá? Mas, assim, dentro dessa premissa de criar peixes grandes, que é outro barato e tal, com qualidade de vida, o que significa essa vertente do aquário jumbo, né? O que é o aquário jumbo? O aquário jumbo não é simplesmente um aquário muito grande. Alguns acham, não, vou botar um aquário muito grande, pá. Então, não sei se vocês lembram quando eu falei lá atrás, da regra de peixe por litro, né? Tinha muito isso, antigamente. E assim, foi uma das perguntas que no início mais me fizeram pelo Instagram, tá? Eu tenho um aquário de X litros, quantos peixes eu posso colocar? E eu sempre fujo da regra dos peixes por litro,
e fala o seguinte: não é o quanto cabe no aquário, o quanto que consegue se mexer no aquário, tem uma certa qualidade de vida, é quanto que o seu sistema suporta. E essa relação tá ligado a quanto de carga orgânica que vai ser colocada nesse aquário e a capacidade do filtro de separar isso e até transformar essa carga orgânica, né? Então, assim, eu falei isso lá atrás. Se eu tenho um aquário que cabe 10 peixes de 1 centímetro, não necessariamente eu posso colocar um peixe de 10 centímetros. Na maior parte dos casos, não, né? E eu, pessoalmente, demorei muito a entender isso. Muito, tá? E, assim, boa parte da minha saga de um dia ter a cara disco passou por isso. Porque eu não consegui entender, entendeu? Fora que... Pra variar, eu tô falando de disco, né? Puta merda, né? Enfim, desculpa o palavrão aí. E, assim, eu achava que eles tinham que se moldar ao que eu queria. Eu queria ter um aquário lá de 80 litros. Mas o disco vive... A conta é 50 litros por animal. Beleza. Então, aquário de 80 eu posso ter um. Não vai poder ter um, porque é um peixe cardume. Eu descobri anos depois que, diz que é um peixe cardume. Você tem que ter pelo menos 4, 5 para ele ficar confortável. Ele vai viver... botar 3 discos que vão viver? Vai sobreviver. Eu tive um disco aqui que durou 2 anos sobrevivendo. O aquário não era ideal para ele. Eu botei um aquário maior, mas ele já estava baleado. Ele chegou perto dos 3 e morreu. Assim, eu não tratei bem aquele disco, tá? E por que eu tô falando de disco aqui, puxando sardinha pro disco? Porque o racional é o mesmo, tá? Porque o disco, comparado com os tetras pequenos ali, ele não é simplesmente a soma dos centímetros dos peixes pequenos. Por isso que na introdução eu falei, 2 mais 2 não é igual a 4, entendeu? Então, assim, não é porque o meu aquário suporta, sei lá, 15 peixes de 2 centímetros que eu posso ter um peixe de 30 centímetros. Não, tem uma série de outras questões. Então, um aquário jumbo, ele não é só um aquário maior, com a filtragem ali, agregada e tal, mas ele é um sistema projetado para uns peixes maiores, que tem uma carga orgânica muito maior, uma voracidade muito maior. Eu ouso dizer, sem fazer equação nenhuma, que isso é uma exponencial. Eu tenho que ter uma quantidade desproporcional de todo o resto para poder dar uma qualidade de vida para esses peixes jumbo aí, tá? E o que significa esses desafios, esse a mais que eu tenho que colocar? Não é só tamanho, tá? Ou seja, eu vou ter um aquário maior? Vou ter um aquário maior. Com a estrutura reforçada? Sim, com a estrutura reforçada. Tem que ter espécie também? Tem um espaço também. Desculpa, espécie não, espaço. Tem que ter espaço também? Claro que eu tenho que ter espaço para o peixe nadar, mesmo que seja o peixe mais paradão. Tem que ter espaço para o peixe também. Agora, não é só isso. Eu tenho que ter uma filtragem muito melhor. Mas muito melhor, tá? Eu tenho que ter várias coisas muito melhores. E outra coisa, o racional de você popular um aquário desse, ele foge completamente do racional para fazer um aquário comunitário comum, tá? Porque é de compatibilidade. Compatibilidade é uma coisa muito mais séria nesse caso aqui. É literalmente uma questão de vida ou morte, tá? Então, vocês vão ver, eu vou passar por vários pontos aqui para vocês verem como que é diferente esse manejo aí dos jumbos, como ele é uma parada realmente diferente, tá? Começando pela parte de espaço físico e estrutura, né? Eu tenho que ter um aquário resistente, assim, não só para suportar a quantidade de água maior, mas vai ter pedra, vai ter cascalho e os próprios peixes. E um aquário, assim, está falando de aquário aqui de 500 litros para cima, tá? Um aquário de 500 litros, um aquário de 700 litros, ele vai pesar mais de 1 tonelada, entendeu? Eu vou dizer que eu nem sei se eu posso botar no meu apartamento essa quantidade de água, né? Eu sei de vários casos de morador que resolve botar jacuzzi no banheiro e arranja problema no condomínio, a laje não aguenta, etc. Cara, eu não sei se é muito diferente para um aquário desse não, cara, entendeu? Assim, eu nem sei se eu conseguiria ter um aquário dessa magnitude aqui onde eu moro hoje, por exemplo, tá? Então, assim, tem que pensar na questão do peso desse aquário, o móvel que vai suportar, e aí não é qualquer madeira de compensado naval que vai aguentar. De repente você tem que partir para o metalon, uma coisa bem mais robusta para poder suportar. Em determinados casos tem que ver o piso de onde você vai colocar isso, lembrando que é 1 tonelada ou mais.
Aí você calcula o tamanho do negócio, né? E assim, tem a questão do vidro, que é muito mais grosso, para poder aguentar essa pressão d'água. Aí eu não sei se tem que passar para começar a considerar a fibra de carbono, tá? Talvez sim, tá? Que é o pessoal daqueles aquários marinhos mais sinistros usam com fibra de carbono, talvez seja o caso, tá? Mas de qualquer forma, a espessura do vidro é uma coisa absurda, entendeu? É uma coisa absurda, né? Muito mais. A questão em termos de dimensão do aquário é muito importante, especialmente comprimento e largura, o espaço amplo ali na horizontal, embora a altura seja uma coisa desejável também, você tem que pensar em altura também, a depender da fauna que você tem, mas assim, é mais importante você levar em consideração comprimento e largura do que a altura, mas embora a altura é importante também. Dependendo da fauna que você tiver, e aí mais do que nunca, é um ponto que eu já falei em outros episódios, em outras situações, de você planejar o que você vai ter, não é igual você, comprei um aquário, vou ver o que cabe aqui, tacar e pronto, porque para determinados peixes você tem que ter bastante espaço para ele nadar, em especial os aruanãs e aquelas perca zebra, né, datinioide, que também precisa de natação também, os bichos brabos, né? Dependendo do tipo de peixe, você tem que ter muito esconderijo. Aí é mesmo racional para você ter o ciclídeo africano. Você tem que ter muito esconderijo. Por exemplo, o pessoal que gosta de polipteros tem que ter esconderijo, né? O parecido. Outra coisa é tampa do aquário, porque tem muito peixe que pula e tem alguns peixes que quebram a tampa, tá? Tem depoimento, depois vocês vão ouvir no finalzinho, tá? Então, se eu botar uma tampinha mais ou menos, capaz do peixe quebrar a tampa. Então, é muito importante você ter uma tampa resistente. Aí, lembrando que Polypterus é um peixe que pula e Aroanã, então, nem se fala. Na natureza, ele pula para pegar alimento, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso daí. Além disso, mesmo os peixes que não têm o hábito de pular, como você vai ter treta, porque peixe jumbo entra muito o que eu chamo de matar ou morrer, né? Matar ou correr, coisa assim. Nas tretas dentro do aquário, um peixe fugindo de um outro mais agressivo, invariavelmente, na hora que ele for nadar no desespero, ele vai acabar pulando. E numa dessas você pode perder um peixe também. Aí lembrando sobre o perder peixe. Alô, pessoal que é descuidado, que fala assim, não, meu aquário precisa estar muito bom não, porque peixe é baratinho. Jumbo não é baratinho, tá? Peixe jumbo é uma grana. Então, é uma relação diferente com peixe. É quase um pet. Se eu for pensar em Oscar, eu acho que o Oscar é um dos poucos peixes jumbo que eu realmente tenho vontade de ter. O Oscar é praticamente um pet. Ele reconhece você, come na sua mão. Tem uns que deixa fazer carinho, sabe? Tem peixe que é praticamente um pet. Então, um peixe desse, além do elo emocional, são muito caros. Então, você não vai se dar o luxo, não, pulou, perdi, vou comprar outro. Não é assim, cara. Você não tá criando borboleta estrigata, você não tá criando paulistinha, o buraco é muito mais embaixo, né? E aquilo que eu falei, como a questão das tretas, aquela coisa, você tem a questão de compatibilidade forte, que assim, é um pouco parecida com determinados aquários de ciclídeo africano. Ciclídeo africano, você não pode simplesmente tacar aquela sopa de ciclídeo colorido e deixar a natureza dar seu rumo. Você tem que ter alguns cuidados. É aqui também, né? Então tem certos peixes que você tem que ter mais cuidado do que outros, né? Por exemplo, Severo é um peixe grandão, mas que vive numa boa. Se botar ele com a cara do Congo, botar com o Aru, ele vive bem, né? Mas o Oscar já é um peixe mais treteiro, o tucunaré é mais treteiro. E aí, a galera que tem uns peixes mais brabos aí, que eu depois vou citar num outro ponto da pauta, também tem isso. Aí eu não vou nem falar de pirarucu, tá, gente? Tem uma galera que adora postar vídeo de pirarucu fazendo coisas meio bizarras. Não vou nem falar disso, né? Porque tem um cara, um influencer no Instagram, que gosta de botar pirarucu com gato. Aí o gato do lado do aquário, o pirarucu querendo olhar, querendo dar um bote no gato, o gato na beira do aquário. É bizarro. Enfim, não vou nem comentar. Tá? Mas assim, em termos de estrutura e espaço físico, é isso. Você tem que considerar essas coisas. Saindo do espaço físico e da estrutura, aí vamos pro funcionamento do aquário, tá? Filtragem e manutenção. Cara, o peixe jumbo, lembra que é um peixe grande, que come muito, então obviamente ele defeca muito. E eles normalmente, por serem o topo da cadeia alimentar, ele tem um metabolismo rápido.
né? E aí você precisa de uma filtragem muito melhor para poder lidar com o estilo de vida desses peixes. E aí é interessante porque eu vi em pesquisa, basicamente, o pessoal falando de SAMP e canister de alto desempenho. Eu acho que canister não dá conta, tá, gente? Depois o Robson, eu conversando com o Robson aqui, você vai ouvir o depoimento dele. O Robson falou assim, cara, é só canister, é só SAMP, esquece canister. Eu também acho. Se eu fosse montar um desse, eu não teria canister, não. Teria SAMP mesmo. E aí a pesquisa fala de filtro interno. Filtro interno só pra, tipo assim, pra filtragem mecânica, só pra dar uma força, pra tirar um pouco. Mas, cara, não vale, tá? É só tipo, é esquema pré-filtro. O negócio é SAMP, tá? Você tem que o SAMP, você superdimensiona, você enche de coisa, personaliza pro teu sistema. Você faz praticamente uma estação de tratamento. Aí eu falei isso rapidinho no episódio passado, né? Sobre filtro SAMP, tá? Além disso, troca parcial é até mais importante do que no aquário comunitário comum. Aqui eu recomendo, dado pela própria característica de aquário, uma coisa semelhante ao que eu indico para aquário jacaradisco, né? O jacaradisco não é um jumbo, mas é um peixe grandinho, que é uma de 30 a 50% de água trocada por semana. E aí, gente, aquário dessa magnitude não existe baldinho. Então, quando for projetar o seu aquário, pensa num sistema prático de fazer a troca de água, um ralo perto, um sistema Python conectado da mangueira, uma coisa assim, porque não tem como você ficar leva balde, volta balde, leva balde, volta balde. Você tem que ter realmente tentar ao máximo automatizar esse processo. Cara, não há coluna que aguente, tá? Você tem que ter uma coisa pesada, né? No aquário em si, pensa o seguinte, é um aquário muito grande e você com o SAMP tem só a queda, aquela queda d'água e a água de retorno. Pro volume de água que você tem, você vai ter muita zona morta de água que não tá água parada. E você precisa de uma circulação de água muito boa, não só para levar detrito embora, mas também para oxigenação, para tudo, né? Fora alguns peixes que gostam também. Então, assim, obrigatório você ter o Wave Maker, tá? E aí eu recomendo, na hora que você for comprar o Wave Maker, pensar no fluxo de água, ou seja, a água vai cair, vai voltar por onde? Aí é onde que você vai, para que lado você vai direcionar o Wave Maker para você fazer a água circular no aquário inteiro e a sujeira que está embaixo subir para ser captado pela bota do SAMP, esse tipo de coisa, tá? Então, assim, é muito importante considerar Wave Maker, bomba de circulação, no caso de jumbo, né? O SAMP, de preferência com muita mídia, muita mídia. Dependendo do volume de água, da vazão do teu SAMP, aquelas mídia K1 são boas, aquelas plásticas que ficam rodando ali são boas também. Alguma mídia mais maciça para remover nitrato, porque dificilmente vocês vão ter um jumbo plantado. O máximo vai ter até porque tem muito desses peixes monstros aí que comem planta também. Então, assim, você não vai ter... talvez você tenha, sei lá, uma flutuante, uma coisa assim que possa ajudar a absorver um nitrato aí, mas para você, de repente, relaxar um pouco com a TPA, é bom ter uma mídia, um setor de mídia que remove nitrato, que é uma mídia mais maciça para poder ter colônias de bactéria anaeróbia, tá? E aí, no caso, a que eu indico é a Matrix, mas tem outras, né? A Oceantec tem aquela mídia Ion, sei lá das quantas, eu acho que é boa para remover nitrato também, tá? A bomba de recalque, eu não falei isso no coisa do SAMP, mas assim, até porque eu não entendo tanto tecnicamente de SAMP. Mas você tem que ter uma bomba de recalque com fluxo alto para você conseguir fazer a água do SAMP girar muitas vezes por hora dentro desse SAMP. Isso compatível com volume e tal. E assim, aqui na minha pauta, a minha pesquisa tá de pelo menos 5.000 litros hora. Eu não sei eu não sei como fazer essa conta, tá, gente? Aí a galera que entende de SAMP pode ajudar. Posso tentar buscar essa informação. Isso é uma coisa que eu realmente não sei. Mas tem que ter umas bombas de recalque boa para devolver essa água para o aquário, de forma que vocês façam a circulação de preferência 10 vezes o volume do aquário por hora dentro do SAMP. Tá ok? Então, basicamente, a estrutura que você tem que ter, ou o ideal para você ter, é essa, tá? Aí, assim, o pessoal que gosta de exemplo, eu trouxe aqui alguns exemplos de montagem para diferentes tamanhos de aquário de jumbo, tá? Você quer pegar um aquário de jumbo pequeno,
Então, um aquário, sei lá, de 450 litros. Aí, por exemplo, um aquário de 1,5 m por 60 por 50. Tá? Você pode ter alguns ciclídeos não tão treteiros, tipo severo. Você pode ter, de repente, uns geofagos, né? Alguns cascudos, aqueles cascudões, tipo abacaxi, que chega a 30 centímetros, dependendo. Papagaio também vive bem, né? Ou, se você gosta de Oscar, aí vale ter pelo menos um Oscar ou um casal de Oscar, porque ele vai tretar com os outros, não dá pra você ter muito, né? E é um outro peixe fundo ali pra ajudar, mas peixe fundo que não vai dar moral pra ele. Um cascudão, de repente, não sei, tá? E aí eu deixo pra galera do jumbo mesmo. Se você tem espaço, possibilidade de ter um aquário maior, sabe, uns 600 litros, um aquário de 2 metros, tipo esse aqui, só que de 2 metros, aí você já pode ter, de repente, uns 3 ou 4 Oscars, assim, ou então aquele Oscar Bumblebee, que é aquele mais selvagem mesmo, sem ser esses laranjões aí, que ele é um pouco mais brabo, dá pra ter um sozinho dele, que ele é treteiro e tranquilo, e algumas espécies de fundo ali compondo, tá? Pode ter também mais severo, papagaio, pode também, mas aí fica a critério de cada um. Aí você passando por um aquário de, sei lá, de 1.000 litros, aquário de 2,5 metros, cara, não tem nem cômodo aqui na minha casa para isso. Você pode ter um aruanã, lembrando que aruanã é um peixe caríssimo, é um peixe que eu não sei dizer se tá liberada a venda dele, embora tem gente que venda, né? Eu acho que o aruanã de lá do sudoeste asiático vende, mas aqui da Amazônia eu acho que não, tá? Mas o aruanã é um peixe que cresce muito, você pode ter um aruanã, sabendo que tem que botar um menorzinho, porque ele cresce muito. Pode ter dactinioides também, aquela perca-tigre, que é brabinho. Pode ter poliptérios também, é uma montagem que funciona, né? Agora, você tem um tanque gigante de, sei lá, 1.500 litros, 2.000 litros e tal, aí você pode ter uma mistura maior, né? Você pode ter algum bagre grande, pode ter alguns aruanãs, pode ter um outro jumbos, pode ter um tucunaré, uma coisa assim. Não recomendo a raia, inclusive é proibido a raia de água doce. Eu sei que a maior galera tem, tá? Mas se o Ibama pega, sabe que agora o Ibama tá na moda, né? Se o Ibama pega, dá ruim, tá? Então não recomendo ter a raia. Mas assim, você pode fazer uma composição de jumbos aí, sempre lembrando da compatibilidade desses peixes, né? Em relação a como que eu vou alimentar esses peixes, né? Pensa em alimentação desses peixes aí. Cara, assim, você tem ração para jumbo? Tem, mas dependendo do peixe que você tiver, você tem que partir para umas coisas um pouco mais boçais, digamos assim. Você tem umas rações aí específicas de jumbo, assim, poitara tem específica para jumbo, tetra tem específica para jumbo, todas essas aí tem, que são os pellets grandões, mas é um jumbo tipo assim, severo, geofago, esses jumbos mais lights, assim. Você vai pegar, Oscar também vai pegar e tal, mas esse tipo de peixe, eles requerem também muita proteína, tá? São peixes carnívoros. Então é bom, às vezes, dar peixe inteiro, às vezes você dá tenebra, aquela larva daquele besourinho, você dá camarão inteiro, sabe? Tem gente que adora postar vídeo de peixe vivo, eu sou contra, a galera que pega lambari, solta no aquário, pega filhote de disco, pega filhote de... Eu sou contra, eu acho sacanagem, sinceramente. Assim, mas assim, tem pessoas que, não, é normal, isso aqui na natureza é assim, beleza, mas se eu tenho a opção de não fazer isso, de não fazer survival of the fittest, né, lei do mais forte, prefiro dar a matéria ali mesmo e tal. E no caso de galera que tem cascudo, e até alguns peixes herbívoros, né, pessoal que tem pacu, por exemplo, aí você pode botar, tipo, folha de alface, de couve, pode botar pepino, pode botar até banana, dependendo do peixe, que eles vão comer numa boa. Cara, o cascudo, aqui eu tive um cascudo daquele abacaxi aqui em casa, na verdade foi um aquário que eu tenho há um tempão atrás, né, tem quase 20 anos esse aquário, um cascudão, que eu dava uma rodela de batata por dia pra ele. Antes de dormir, antes de apagar a luz, eu cortava uma rodela de batata, botava. Chegava de manhã, tinha só a casca no fundo. Tirava a casca, eu fazia uma limpeza e tirava a casca também, tá? Então rola isso também. O pessoal gosta de dar coração de boi, mas existem controvérsias aí. Porque para alguns peixes pode não fazer bem para a saúde dele, embora seja uma proteína muito boa. Eu gosto de dar para ter a base de coração de boi para os discos aqui. Imagino que para jumbo talvez se aplique também.
né? Alimento vivo que você não sabe, pegou ali da rua, sei lá o que, tipo minhoca, sabe, bloodworm, cara, isso pode trazer parasita, pode arranjar problema, tá? Mas assim, por sua conta e risco, né? Acho que minhoca comum acho que não tem problema não, é só bicho que vive no esgoto mesmo, que eu acho que é mais complicado. E carne vermelha de modo geral é ruim para a saúde do peixe porque é muita gordura, tá? Então é ideal se for da carne, pedaço de peixe e camarão, que a carne é mais magra, para eles é melhor. Tá? Em relação ao comportamento desses peixes no aquário, pensa que você está lidando com o topo da cadeia alimentar. Então você tem questão de territorialismo, uns peixes agressivos, então você tem que ter espaço para, no caso de treta, ficar cada um do seu cada um. Especialmente Oscar, tá? O Oscar Bumblebee também, que é o que eu chamo de Opaiari, que é o raiz, né? A perca tigre, né? O Dachnioide. Tem alguns peixes, alguns tipos de geofagos também. Tem alguns peixes que você tem que tomar cuidado. Você tem que ter um lugar para cada um ficar no seu canto e tal, né? No caso de Aruanã, é bom você ter bastante espaço para ele nadar, porque ele fica andando para lá e para cá, senão, coitado, o bicho vai ficar confinado ali, é complicado. No caso de cascudo, é bom ter umas tocas também para se esconder. Alguns bagres também, tá? E aí, gente, quando eu falo bagre, eu não tô falando de pirarara, que é um bagre gigante, não tô falando de surubim, não, uns bagres mais tranquilos assim, tá? Que chega lá aos seus 40 centímetros, talvez. Não tô pegando bagre de 1 metro, 1,5 metro, não, pelo amor de Deus. Muito menos pirarucu, tá? Mas é isso. É bom ter bastante pedra, esconderijo. E, assim, pensa o seguinte, quando você for colocar uma espécie, pensa que no tamanho que ele chega adulto. Ah, não, ele é pequeno, não vai crescer, não vai ultrapassar o tamanho do aquário. Cara, não vem com essa não. Isso é uma coisa, é um dos grandes erros do aquarista de modo geral. Eu falo até do não jumbo isso. O cara tem um aquário pequeno de 70 litros, compra 3 bandeiras. Ah, não, mas ele não vai querer ficar do tamanho adulto, não. Ele vai crescer só até onde comporta o aquário. Cara, isso é mito, não existe. Para jumbo, muito menos, tá? E você vai arranjar um problema pro peixe. O peixe, sabe, não é uma condição boa pro peixe viver. Ele vai ficar ali confinado, né? Então, assim, muito cuidado na hora de você popular esse aquário, né? Por conta disso. E, assim, agora falando, assim, de coisas comuns, assim, de jumbo. Isso aqui eu pegando dica do pessoal, porque, como eu falei, não tive, não sei se voltei algum dia um aquário jumbo. Embora eu teria de Oscar, né? Oscar e geofagos eu gosto dos dois. Mas assim, é um aquário que não dá margem para impulsividade. Primeiro, porque se você arranjar um problema, vida ou morte, se é um peixe incompatível, um vai matar o outro, você vai perder. E segundo, os peixes são caros, tá, gente? Então assim, um matar o outro, você vai perder aí no barato R$200, R$300, dependendo até mais. Então assim, muito cuidado com isso. Cuidado também nessa impulsividade, se o peixe for ultrapassar o tamanho do seu aquário. Então assim, você vai ver aquele bagre ali. Ah, pirarara não vai crescer não. Vai crescer sim. Não põe pirarara num aquário jumbo. Eu sou contra. Existem outros bagres que vivem em aquário jumbo. Acho que tem que tomar cuidado com isso. Além disso, o aquário jumbo não tem o ciclo de um aquário comunitário comum. Assim, o aquário normal, que eu falo normal do tamanho que eu costumo ter, até 200 litros, 300 litros. Os peixes, em média, salvo uma outra exceção, vivem de 3 a 5 anos. Aí tem alguns que vivem 10. A disco pode viver 10 anos, cascudo pode viver até mais. Mas, em geral, é 3 a 5 anos. Peixe jumbo vive muito tempo. É coisa de 20 anos. Então, pensa nisso quando você for ter um aquário jumbo. Se você for uma pessoa que se muda a cada 3 anos por questão de trabalho, galera de Forças Armadas, não tenha jumbo, tá? De repente, parte para uma coisa mais simples, né? E pensa, se quiser um outro bizu também, eu tenho essa temporada, o episódio que eu falo de mudanças, né? E aí, que é o 43. Então, assim, ouve lá, você viu como que às vezes é uma roubada, você tem um aquário montado e tem que se mudar, tá? Então, pensa que o aquário jumbo é um projeto a longo prazo, entendeu? É importante. E fora isso, o mesmo recado que eu dou para quem tem um aquário de todos os tamanhos, sempre tá olhando para aquário. Até porque, assim, você tem um aquário precisando ficar olhando para ele, por que você tem um aquário? Deixa para lá, cara. Faz outra coisa, entendeu?
Bota, sei lá, uns screensavers de peixe, aquário. Pô, acho que na televisão deve ter também. Você tem que gostar de cuidar, observar, ajustar. Então, assim, observa o que você tem em casa. Preste atenção em possíveis sinais de perseguição, de estresse, de qualidade de água. E aí age conforme necessário. Tá ok? Assim, falei bastante. Pô, quase meia hora aqui para um assunto que eu não domino tanto, mas me exigiu uma pesquisa Mas eu vou trazer um depoimento que 1/10 disso aí, que o Robson, que tem aquário, ele sempre gostou de plantado, mas de uns anos pra cá ele tá no aquário jumbo. Ele tem um depoimento dele aqui, super humilde. Eu falei que não sei se eu sei, enfim, super humilde, é humilde demais, né? O cara, eu vou te contar, o cara da verdadeiras aulas ali acha que não sabe as coisas, bem, enfim. Mas assim, o depoimento super humildão do Robson, que ele dá uma resumida geral, dentro da experiência dele de jumbo, eu acho que ele dá uma arredondada em tudo isso que eu falei aqui, tá? Então, escuta aí o que o Robson tem para falar. Com relação a jumbo, apesar de eu não ter tanta experiência assim, né, meu forte é mais plantado, mas eu tenho jumbo também, já estou na minha terceira fase de jumbo, né, digamos assim. Eu acredito que no jumbo tem que ter atenção em 2 pontos importantes. O primeiro ponto é a filtragem. A filtragem tem que ser muito boa, muito boa. E no mínimo, 10 vezes a vazão da bomba tem que ser, no mínimo, assim, no meu ponto de vista, 10 vezes o volume do aquário. Então, vamos colocar aí, se você tem um jumbo de 500 litros, uma bomba de 5.000 litros por hora, pelo menos. E nada de canister, nada de hang-on, nada disso. Jumbo tem que ser SAMP. E quanto maior, melhor, entendeu? Muita mídia, reserva a primeira parte só para filtragem mecânica e o restante mídia, 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 mídia. Quanto mais mídia e de qualidade, melhor. Porque quando a gente pensa em jumbo, a gente pensa em peixes de 30 centímetros, 40 centímetros, 50 centímetros. Então, são peixes que jogam uma carga orgânica muito grande para o aquário. Então, se você não tiver uma filtragem boa, e de preferência também um wave maker para poder ajudar a levar essa sujeira para o filtro, melhor. E outro ponto também que é importante é a questão da compatibilidade entre peixes, porque tem muitos peixes jumbos que são tranquilos, mas a grande maioria é agressivo. Ou o que couber na boca dele, ele vai comer. Então, é muito importante, claro, é importante qualquer aquário, mas no jumbo também tem que ter uma atenção especial com relação à compatibilidade entre os peixes. Não sair colocando por impulso. E outra coisa também, né? Alguns peixes jumbos gostam de soltar, como o aruanã, por exemplo. Mas o ideal seria uma tela tipo de nylon, alguma coisa do tipo, né? Porque se colocar uma tampa de vidro no aquário, fatalmente o peixe pode quebrar essa tampa, entendeu? Então tem que ter muita atenção nisso também. Basicamente isso. Os outros cuidados é o mesmo cuidado que com qualquer aquário. TPA semanal, limpeza semanal dos filtros também e muita observação, né? Então, tá aí o depoimento do Robson, né? Acaba que ele toca em vários pontos que eu falei aqui, né? Mas com conhecimento de causa, né? Eu tô aqui de orelhada. E na fala dele, eu entendi o porquê que na minha pesquisa estava falando de pelo menos 5.000 litros hora na bomba de recalque. Porque assim, se a bomba de recalque com 5.000 litros hora é sinal se o teu aquário é de 500 litros, ele vai bombear para cima 10 vezes o volume do seu aquário. E assim, aí você vai regular a queda para poder manter aquela a queda de água para o SAMP, para poder
o filtro ter sempre água ali, você não ter nenhum problema de ficar vazio ou de transbordar, nada assim. Então faz sentido com que a vazão que eu queira dar pro SAMP seja dentro desse parâmetro que eu tava querendo colocar de pelo menos 10 vezes o volume do aquário. Então tá explicado aí, obrigado, Robson. E no geral, obrigado por seu tempo, né? Seu tempo para poder não só ajudar a pauta, mas mandar um depoimento aqui. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Galera que pensa do Jumbo, depois diz aí se ajudou, se atrapalhou. A galera que tem Jumbo, que escuta, que por acaso dá um pitaco aí se tiver alguma coisa para acrescentar, tá? E aí, qualquer coisa eu coloco na newsletter da próxima semana, tá? Vai ser difícil botar o áudio, tá, gente? Porque agora eu tô... O tempo que eu tenho livre agora, eu tô tentando acelerar ao máximo esses episódios, porque eu tenho que ter uma frente de gravação aí, que agora o meu tempo tá ficando mais restrito, tá? Então, qualquer retratação aí eu faço na newsletter na semana seguinte, que a newsletter é mais tranquilo para mim. Espero que vocês tenham gostado desse programa, tá? Eu tentei fazer aqui para tentar deixar as pautas mais completas possíveis, né? Semana que vem newsletter e daqui a 15 dias mais um episódio que, se tudo der certo, espero que dê, eu vou falar sobre purificação de água, que é uma pauta bem bacana também, atendendo alguns pedidos. Tem vários pedidos que eu condensei nessa pauta de purificação, vocês vão ver, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima vez. Tchau, tchau.